Bom dia pessoal, meu nome é Renan, eu sou motorista por aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro e hoje, cara, é o vídeo mais importante do canal. É hoje que você vai aprender sobre como conservar o seu carro. Sabe aquele pessoal que fala que tem um carro, comprou o carro zero, mas o motor bateu com 80 mil, 100 mil, ou então que o carro tá fazendo barulho diferente, tá consumindo muito? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva nesse canal, cara. Porque quem é inscrito nesse canal tá ganhando dinheiro, tá economizando dinheiro, tá sabendo comprar carro, qual carro. Então, cara, se você não é inscrito nesse canal, você tá perdendo tempo. Se inscreve agora, porque senão depois tu pode esquecer. Primeiramente, tem muita gente errando na hora de você manter a conservação do seu carro. E isso eu não tô falando de mecânica, eu não tô falando de você levar para fazer troca de óleo, não. Tô falando no seu dia a dia. E hoje eu vou passar aqui para vocês 5 dicas de como conservar seu carro. Seu carro vai durar para sempre, cara. Não vem com história de que, ai, que o motor é frágil, ai, que antigamente o motor era melhor. Sim, era melhor. Porém, com essas dicas, cara, eu tenho certeza que você vai manter esse carro, vai até o momento de você querer trocar ele, e ele não vai abrir motor, ele não vai te dar dor de cabeça. Você só tem que manter essas regras e a manutenção preventiva. E a primeira dica aqui é sobre a alimentação do motor. Eu sei que quando a gente liga, a gente tem vários problemas que podem ser causados se você sair com o carro da maneira errada. Pode ter problema na alimentação, você pode ter problema na lubrificação, mas cara, essa primeira parte é muito importante. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês qual é o jeito certo de você ligar o carro. Olha o que vai acontecer, nós vamos ligar a elétrica, a bomba de combustível vai fazer o zumbido dela, ela vai terminar de fazer esse barulho, aqui nós vamos ver o ponteiro subir e voltar, todas as luzes vão acender e assim que elas apagarem, nós já podemos ligar o carro. Então, presta atenção no barulho da bomba de combustível e nas luzes, ó. Apagou as luzes, esse é o ponto que a gente pode ligar o carro. O que vai acontecer a partir daqui? O giro ele fica muito alto, tá vendo? O giro fica em 1.500 giros. Nós só vamos poder sair com o carro quando ele atingir a temperatura certa, que é quando, não é quando ele vai subir a temperatura, mas quando esse giro chegar abaixo de 1.000. É o momento que a gente pode sair com o carro, tá ok? Então vou esperar aqui para poder esse giro cair abaixo de 1.000. Eu vou acelerar até um pouquinho o vídeo. Olha só. Esse é o momento que ele atingiu 1.000 giros, certo? 1.000 giros. Esse aqui é o tempo, né? Desde quando você liga a elétrica até agora é o tempo que o motor vai lubrificar, o óleo vai conseguir sair do cárter, vai passar pelas galerias, vai chegar na sua árvore de comando, vai chegar no seu virabrequim, vai chegar, né, nos anéis de segmento do pistão. É o tempo que o óleo vai levar para poder lubrificar o motor. A partir desse momento aqui a gente pode sair com o carro, né? De um jeito bem conservador, de um jeito bem natural, sem forçar. Por quê? Porque a temperatura também não chegou ao seu ideal, né? No caso aqui seriam 6 pontos. Nesse momento aqui, mas nesse momento nós já podemos sair com o carro. Entendeu como é que funciona a partida do carro? Você não pode simplesmente ligar o carro, aqui ainda falando de alimentação, você não pode simplesmente ligar o carro e sair andando, porque se sua bomba de combustível não jogou combustível suficiente para alimentar o sistema, para alimentar a flauta, fazer chegar nos bicos ou nos injetores se for injeção direta, cara, você pode ter um grande problema, porque imagina, você precisa da queima, né, da explosão dentro de um cilindro para empurrar ele para baixo e empurrar o outro para cima, correto? Para fazer a compressão do ar oxigênio com o combustível para poder fazer a outra explosão. Se você não tem o combustível, se você deixou uma brecha de ar e simplesmente nesse momento você não tem combustível dentro do cilindro, o que vai acontecer? Não vai acontecer a queima. E em algum momento, né, os seus pistões, a sua biela não vai aguentar. Isso, ela não vem na primeira vez que você faz, na segunda vez, isso aí não vem na 50ª vez que você faz, mas você vai enfraquecendo o material do seu motor. Assim como você acelerar muito, né, um giro muito alto por muito tempo, né? O seu motor vai aumentando a temperatura, vai dilatando o material do motor, né? E o que isso vai provocar no futuro? Uma quebra, tá ok? Estamos conversando sobre esse assunto. A partir daí vamos partir para a parte 2, cara, que é a lubrificação, outro ponto muito importante. O que acontece? Como eu já expliquei na alimentação, você precisa dar o tempo do motor lubrificar, né? Você liga a chave e com 4,5 bar de pressão, a bomba de óleo vai mandar óleo para o motor, só que não é instantâneo, o óleo tá grosso. Você sabe, aquelas especificações 15W40, 5W30. Então,
Aquela especificação não é à toa. Aquilo ali é o motor frio e depois a densidade do motor. O que significa, por exemplo, o 5W30? O 5 é a taxa de viscosidade dele no frio, né? O W vem de winter, de inverno, né? Então é a densidade dele no frio. Ele vai ser mais fino que um 10W30, né? Quando tiver frio, em temperaturas mais baixas. Por exemplo, quando você vai numa oficina que o cara fala, quer trocar o óleo, qual é o seu óleo? O meu é Lubrax 5W30. Não tem, mas você pode usar qualquer outro 5W30. Não, cara, você não pode. Por que você não pode? Porque simplesmente não é só isso. Não é só questão de viscosidade que tem no óleo. Também tem suas propriedades. Quando você pega a embalagem do óleo, está escrito lá API, SL, SN, SM. O que é isso? Isso é a complexidade, né? São os aditivos que tem no óleo. Um SL, por exemplo, não tem o aditivo de anticorrosão que tem no SM, né? Então, não é questão só de, você pode botar qualquer óleo da mesma viscosidade, pode até misturar. Isso é outro fator que faz o motor quebrar lá no futuro. Aí você vai fazendo sempre isso, vai criando borras dentro do seu motor, vai entupindo anti-chamas, simplesmente porque o seu mecânico falou que você pode colocar qualquer óleo daquela especificação. Então, cara, questão de lubrificação tem que ser o óleo especificado pela fábrica, né? Especificado pela montadora. Evita de comprar na internet para não ter falsificação. Se comprar na internet, só no site do fabricante. Então, estamos entendidos sobre lubrificação. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer crítica construtiva, você pode jogar aqui nos comentários aqui, que eu vou ter o prazer de responder, de conversar com você, tá ok? Então, vamos para a terceira parte, cara, que é a questão de caixa de câmbio. É outro absurdo que eu vejo por aí, é o pessoal tratando essa caixa de câmbio como se fosse um freio de mão. Cara, é exatamente por esse motivo que eu não compro carro usado automático, porque eu não sei como o outro dono tratou, aonde ele morava. Será que onde ele morava ele parava o carro em ladeira? Eu vou mostrar aqui para vocês o jeito correto de você parar o carro e de você sair com o carro, tá ok? Vamos lá, tava dirigindo, cheguei, parei o carro, pisei no freio, ele tá em drive, certo? Como é que eu vou estacionar esse carro? O carro tá ligado, tá em drive. Simplesmente parei, botei em drive, pisei no freio, joguei pro neutro, correto? Puxei o freio de mão, né? No caso ele vai estar assim, puxei o freio de mão. O carro sentou em cima do freio de mão, tirei o pé do freio em neutro. Para quê? Para o carro poder jogar o peso todo para cima do freio de mão. A partir desse momento eu piso no freio de novo, jogo em P, tiro o pé do freio e desligo a chave. O carro está estacionado. Qual é o problema que eu vejo muito por aí? A pessoa vem em drive, né? Tá dirigindo, parou o carro. O que ela faz? Ó, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar e jogar em P direto. Por quê? Porque o P puxa o freio de mão. Só que nesse momento, o freio de mão não está servindo de nada. O carro está todo em cima da trava da caixa de câmbio. Então esse é o jeito errado, né? Ele tem que vir para neutro, freio de mão, né? No neutro, para o carro sentar em cima do freio de mão, para depois você jogar no P. Para depois você vem, joga no P e desliga o carro. Entendeu, pessoal? Por quê? Eu vejo muita gente, ainda mais em ladeira. Você pega um carro de 1 tonelada e 200 quilos numa ladeira e joga o peso todo em cima da trava da caixa de câmbio. E essa trava, aonde que ela vai? Ela vai soldada no corpo da caixa de câmbio, que é de alumínio. Ou seja, tem quase 1.500 quilos em cima de uma pecinha desse tamanho de alumínio. Você acha que isso vai dar certo? Imagina o cara fazer isso aí durante 2, 3 anos. Fazendo isso aí durante 50 mil quilômetros. Aí vai e vende o carro para você. Você vai fazer tudo isso corretamente, mas uma hora a caixa de câmbio vai estourar na sua mão. Então, por esse motivo, eu não compro o carro automático usado. Eu não sei como o outro dono, não sei se eu conhecer a pessoa. Mas se não for desse jeito, eu não compro carro automático seminovo. Tá ok? Estamos entendidos sobre câmbio. Câmbio automático é isso aqui. Não tem muito o que falar. Tá gostando do vídeo? Cara, se você tá gostando do vídeo, por que você ainda não se inscreveu? Se inscreve nesse canal. Esses vídeos estão tendo muitas visualizações e poucos inscritos. Então, cara, se inscreve para você ver mais vídeos como esse, tá ok? O quarto ponto, cara, é um que não parece ser tão importante, mas a sua família vai agradecer, que é sobre o ar condicionado. Cara, toda vez a pessoa tá dirigindo, tá?
e chega para desligar o carro. Simplesmente desliga o carro e não desliga o compressor, não desliga o ventilador e na hora de dar a partida liga tudo junto. É um problema? Não. Hoje em dia os carros eles vão ligar primeiro o motor, depois eles vão ligar o compressor. Mas aonde que tá o problema nisso, Renan? Eu vou falar para vocês. Cara, se possível, deixe o seu compressor e sua ventilação desligada para quando você for dar a partida no carro, para não forçar a bateria, para você não forçar a sua parte elétrica, né? Depois que você ligou o carro, você liga o ventilador, né? Não sei porque esse botãozinho vem só off, tinha que ser on-off, né? Porque aqui liga e desliga, mas beleza. Depois você vem e liga o seu compressor para poder gelar o carro. Mas qual é o problema de você desligar o carro sem desligar o compressor simples? O seu carro vai estar gelado por dentro. O seu equipamento lá vai estar congelado lá debaixo do motor. Você vai desligar o carro e não vai dar tempo daquele equipamento evaporar aquela água, certo? Vai ficar aquela água lá dentro, vai criar ferrugem, vai criar fungos, né? É perigoso para sua família, porque quando você ligar o ar vai jogar essas bactérias no rosto da sua família, vão respirar esse ar, né? Você, por não desligar 5 minutos antes seu compressor, antes de desligar o carro, você força o seu condensador, vai criar buracos no seu condensador que daqui a pouco o seu ar não vai gelar mais. Você vai ter que desmontar o painel para trocar o condensador. Só com essa simples atitude você, cara, economiza saúde, você economiza a mecânica do seu carro, porque, cara, isso não vai dar um problema agora, né? Na primeira vez que você fizer. Isso vai se acumulando, 3, 4, 5 anos. Aí você pode desenvolver um problema respiratório por causa de uma besteira de ar-condicionado. Você pode acabar tendo problemas com o condensador do seu carro, e é uma peça cara, tem que desmontar o painel todo. Enfim, a gente pode evitar isso desligando o ar-condicionado, compressor 5 minutos antes de você chegar no seu destino. Depois você desliga o ventilador e por fim desliga o carro, tá ok? Estamos conversados. Vamos para a quinta e última dica desse vídeo. E a quinta e última dica é abastecer em postos de qualidade. Cara, o combustível do seu carro é uma das partes mais importantes. Você coloca aquilo ali todo dia dentro do seu tanque. Aqui no Rio de Janeiro a gasolina custa em média R$ 5,69 a R$ 5,99, né? Tem postos muito mais caros. Como tem posto que está custando R$ 4,99, R$ 5,00. Qual a diferença, cara? Por que essa diferença toda de valor, né? Eu não confio, porque uma gasolina ruim, cara, acaba com o sistema de injeção do seu carro, acaba com a bomba do seu combustível, pode quebrar o seu motor. Então, abastecimento só em postos de confiança, né? Aqui nós temos muito a questão do teste pela bomba, né? Marcar o consumo pela bomba. Quando eu faço consumo pela bomba, a diferença do computador de bordo para a bomba é de, no máximo, 1 km, 1,5 km. Teve um posto que eu abasteci que a diferença deu 7 km. Eu abasteci de novo nele para confirmar isso. E pasmem, deu de novo um valor muito alto de diferença. Então, cara, o combustível que você põe dentro do seu motor também é importante. Não vale a pena essa economia. Você vai economizar no combustível e vai perder no seu motor lá na frente. Uma dica boa que eu dou é, a cada 10 mil quilômetros, você abasteça com uma gasolina comum e põe o aditivo da Bardal, né, o 6 em 1. É um aditivo muito bom, cara, e vai manter a vida útil do seu motor lá em cima. Vai manter seu motor econômico, liso, silencioso. Evita posto de combustível sem bandeira. Evita posto que a gasolina está muito mais barata que a média do seu estado. E outra dica também muito importante, para quem ficou até aqui, cara, essa aqui pode salvar o seu carro, que é não abasteça com etanol. Se você tem um carro com injeção direta, Fastback, Pulse, Polo, Virtus, Onix Plus, Tracker, né, não abasteça com etanol. Por quê? O etanol, cara, ele é muito corrosivo para injeção direta. Os seus componentes, seus injetores, eles se deterioram com o etanol. Se você pegar o manual do seu carro, você vai ver que a cada 5 ou 10 tanques de etanol, ele pede para você abastecer com 1 de gasolina. Ou seja, você não pode simplesmente abastecer para sempre com etanol. Quando que eu usaria o etanol? Já fiz até uma vez aqui um vídeo para vocês verem, mas quando que eu usaria o etanol? Quando eu fosse limpar o motor, por exemplo. Tô chegando perto dos 10 mil, vou abastecer com a gasolina comum, vou botar o aditivo, vou deixar o tanque queimar, né? Queimar aquele tanque todo. E o tanque seguinte eu encho de etanol.
vou usar esse tanque e depois só gasolina de novo. Todos os tanques de gasolina. Por quê? Porque desse jeito você vai potencializar a limpeza que o Bardal vai fazer no seu motor. Você vai jogar aquela sujeira toda para fora. E detalhe, você vai fazer isso quando você terminar o seu tanque de etanol. Tem que ser o momento que você vai trocar o seu óleo e seus filtros. Você vai trocar o filtro de óleo, você vai trocar o filtro de combustível, porque ele vai estar sujo, né? E aí vai trocar os outros filtros também. Mas o importante é você fazer esse sistema de limpeza do motor e em seguida fazer a troca dos filtros. Tá ok, pessoal? Então o vídeo de hoje foi esse. Cara, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque estamos crescendo, a nossa comunidade está ficando grande, né? Eu gosto de responder, conversar com vocês, responder os comentários que vocês fazem, independente se é pequeno, se é grande, se é crítico ou não, é bom ter outros pontos de vista, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, uma boa tarde a todos e até a próxima.